Capítulo 323, Nível alto do mestre de símbolo da alma. Tradução, Jingle revisão, Hazel. Na escura fenda misteriosa do insombrio, em um espaço sem qualquer vento, pérolas de luz do luar estavam cravadas nas paredes de pedra ao redor, emitindo uma luz suave que envolvia essa área, fazendo o lugar parecer deslumbrante em contraste com a escuridão da fenda misteriosa do insombrio. Sob o leve círculo de luz, uma figura sentada silenciosamente como um velho monge, não se movia nem um pouco. O corpo da figura estava coberto de poeira, evidentemente, esse estado meditativo havia sendo mantido por um tempo realmente longo. Em frente à figura, um buraco negro palpitante girava lentamente no meio do ar. Onda após onda de um poder devorador fracamente jorrava, e qualquer coisa dentro de 10 metros seria devorado em um instante. Suspiro. No silêncio, um suspiro desamparado ecoou. Um minúsculo corpo flutuou próximo à figura, vindo a se mostrar ser o pequeno Martin, e muito evidentemente, a figura parecida com um velho monge naturalmente era Lindó. O pequeno Martin neste momento estava extremamente impotente olhando para o corpo de Lindó. Essa concha já estava tão fria quanto o gelo, e nem mais possuía respiração. Esse estado era completamente uma falsa morte. Droga, esse garoto tem estado lá dentro por mais de meio ano. Ele ainda não passou pelo teste do símbolo ancestral devorador. Pequeno Martin coçou sua cabeça em angústia, seus olhos repletos de preocupação. Desde que Lindó tinha entrado no símbolo ancestral devorador, não havia tido notícias por mais de meio ano e nenhum movimento estranho dentro do buraco negro atrás dele. Isso resultava em um pequeno Martin sem saber se o atual Lindó estava vivo ou morto. Além do mais, embora o buraco negro estivesse diante dos seus olhos, pequeno Martin não ousou entrar nela. Ele claramente entendeu que se ele entrasse, ele nunca mais sairia. Criança, se você realmente morreu aí dentro, por favor não culpe o vovô Martin. Vovô Martin já havia dito que isso iria ser muito perigoso, pequeno Martin murmurava continuamente. Podia-se dizer que ele estava de fato bastante ansioso. Ele tinha esperado por Lindó por mais de meio ano, e o mesmo continuava a não mostrar qualquer sinal de movimento. Bum! Enquanto o pequeno Martin estava interminavelmente falando consigo mesmo, o buraco negro que não tinha se movido por mais de meio ano de repente lançou um som baixo abafado. Mais tarde, sob o olhar espantado do pequeno Martin, o buraco negro rapidamente começou a rodar enquanto o poder devorador subitamente cresceu. Ah não! Quando ele sentiu o poder devorador que de repente explodiu, a expressão do pequeno Martin mudou. Suas garras dançaram apressadamente enquanto uma energia roxo escuro se condensava em um escudo de luz na frente dele, cobrindo seu corpo enquanto ele rapidamente recuava. Ch. Logo quando o escudo de luz arroxeado se formou, ele rapidamente começou a desmoronar quando encostou no poder devorador. No final, ele foi devorado diretamente pelo buraco negro. Além disso, após devorar o escudo de luz, o poder devorador não enfraqueceu, mas ao invés disso, se espalhou, transformando diretamente a área em um lugar parecido com um pântano, enquanto a figura do pequeno Martin rapidamente recuava, sua velocidade também foi reduzida. O que fazia a expressão do pequeno Martin mudar não era apenas que seu corpo diminuía a velocidade, ele também estava gradualmente sendo deslocado para o buraco negro girando. Isso fez com que crescesse um pequeno medo nele. Se ele fosse engolido, era provável que ele realmente desaparecesse deste mundo. Esse símbolo ancestral porcaria é na verdade tão pouco ortodoxo. Pequeno Martin amaldiçoou furiosamente, mas conforme ele lutava, o poder devorador vindo do buraco negro ficava cada vez mais forte.
No final, ele foi diretamente puxado pelo ar enquanto disparava em direção ao buraco negro. Enquanto ele olhava para o buraco negro cada vez mais perto, pequeno Martin não pode fazer nada além de amaldiçoar em voz alta, seu grito alto ecoou pela área sem vento. A aflita maldição era obviamente inútil, sendo assim, enquanto pequeno Martin encarava o buraco negro que estava quase ao alcance, um traço de desespero finalmente surgiu em seus olhos quando ele rugiu alto: droga, Lindó, vovô Martin está indo te fazer companhia. Até mesmo na morte não vai ter do que se queixar. Estrondo. Contudo, logo quando o rugido do pequeno Martin ecoou, um pé apareceu do buraco negro e chutou seu corpo, chutando-o diretamente para longe. A mudança repentina fez com que pequeno Martin ficasse momentaneamente surpreso, no entanto, quando ele encarou o buraco negro cada vez mais distante, ele suspirou em alívio. Logo depois, ele rapidamente recuperou seu juízo enquanto ele olhava sutilmente para a figura que estava caminhando para fora do buraco negro. Lindó. Você continua vivo. A coisa que havia caminhado para fora do buraco negro era naturalmente a energia mental de Lindó. Ele olhou para pequeno Martin, os cantos da sua boca se virando para cima quando ele respondeu: sua praga, não me jogue praga. Pequeno Martin encarava alegremente Lindó, de repente percebendo que o poder devorador vindo do buraco negro parecia não ter efeito em Lindó. Imediatamente, ele estava atordoado, mas parecia ter entendido alguma coisa quando ele olhou na direção de Lindó com espanto. Você conseguiu. Lindó riu e moveu sua mão quando o buraco negro rapidamente se encolheu antes de finalmente ser absorvido pelo seu corpo. Só então ele bateu as mãos, irradiando alegria enquanto dizia: eu consegui obter o reconhecimento do espírito do símbolo por alguma sorte do acaso. Tch, a criança é um pouco capaz no final das contas. Pequeno Martin se movia curiosamente, seus olhos cheios de espantos. O fato de que Lindó foi capaz de obter com sucesso o reconhecimento estava claramente fora de suas expectativas. Sua energia mental parece ter ficado muito mais forte. Pequeno Martin de repente percebeu que a energia mental de Lindó era incomparavelmente sólida e não parecia diferente de seu corpo. Lindó riu. Com um movimento de sua mente, todos os pedregulhos em um raio de 100 metros lentamente começaram a flutuar antes de freneticamente convergirem na direção do espaço acima da cabeça de Lindó. Em um piscar de olhos, eles se condensaram diretamente em uma enorme montanha de pedra, uma visão extremamente chocante. Comparado com ele antes de entrar no buraco negro, o poder atual da energia mental de Lindó e o seu nível de controle sobre ele havia mudado muito. Minha energia mental agora deve apenas ter atingido o nível alto do mestre de símbolo da alma. As mãos de Lindó estavam atrás de suas costas. Com um único pensamento, a montanha de pedra foi lançada para fora da fenda misteriosa do Yin sombrio. No final, ela foi despedaçada pelo feroz frio do fim da terra. Nível alto do mestre de símbolo da alma. Após ouvir isso, choque apareceu nos olhos do pequeno Martin. O aumento da energia mental já era muito difícil, mas nesse curto meio ano, Lindó tinha pulado diretamente de um nível baixo do mestre de símbolo da alma para um nível alto do mestre de símbolo da alma. Além do mais, com as habilidades do pequeno Martin, ele naturalmente diria que não apenas Lindó não estava ao mínimo desconfortável com esse poder, ao invés disso, ele parecia ser bastante hábil com ele. Evidentemente, ele tinha obtido benefícios extremamente grandes neste tempo enquanto refinava o símbolo ancestral devorador. Por quanto tempo eu estive ausente? Os olhos de Lindó se viraram na direção do seu corpo e não podia deixar de ficar um pouco surpreso com a poeira enquanto ele perguntava. Cerca de meio ano.
Pequeno Martin esticou suas garras e respondeu. Lindó silenciosamente acenou com a sua cabeça. Esse era mais ou menos o que ele havia esperado. Em mais de meio ano, as conquistas que ele havia obtido eram bastante boas, afinal, apenas elevar sua energia mental para o nível alto do mestre de símbolo da alma era algo que ele não poderia realizar em meio ano com um treinamento normal. Deixe-me primeiro retornar para o meu corpo. A mente de Lindó se moveu enquanto seu corpo de energia mental rapidamente se dissipava, se transformando em vigorosa energia mental que rapidamente se derramou no corpo sentando no chão. Enquanto a energia mental retornava para o corpo, os olhos que estavam bem fechados por mais de meio ano de repente se abriram, vigoroso poder Yuan instantaneamente irrompeu do corpo de Lindó, espalhando completamente toda a poeira. Crec crec. Lindó suavemente espreguiçou seu corpo, quando sons fortes de estalos foram emitidos de seus ossos e uma fraca sensação de fraqueza surgiu. Lindó não se importou com essa fraca sensação. Sua mente se movia enquanto o vigoroso poder Yuan jorrava do seu dantian como uma maré. Ele fluía pelo seu corpo, e instantaneamente, o poder transbordante preencheu todo o corpo de Lindó. Meu poder Yuan não aumentou muito ao longo dessa última metade de ano. Quando ele sentiu o nível de poder Yuan contido em seu dantian, as sobrancelhas de Lindó se franziram levemente. Seu corpo físico estava em um estado de falsa morte por meio ano. Já é bom que o poder Yuan em seu corpo não tenha se dispersado. Você esperava que ele aumentasse drasticamente como a sua energia mental. Pequeno Martin revirou seus olhos e disse. Após ouvir isso, Lindó apenas sorriu. Seus olhos olharam para o arrepiante frio do fim da terra dentro da fenda misteriosa do Yin sombrio quando ele disse, isso não é impossível. Para o meu eu atual, esse lugar é excepcionalmente poderoso para o poder Yuan e para cultivar o corpo físico. Você planeja treinar na fenda misteriosa do Yin sombrio? Pequeno Martin estava assustado quando ele perguntou. Lindó sorriu e acenou com a cabeça. O poder Yuan dentro da fenda misteriosa do Yin sombrio continha o extremamente furioso frio do fim da terra. Se fosse antes, ele não ousaria absorvê-lo irresponsavelmente, mas agora, isso era diferente. Após refinar com sucesso o símbolo ancestral devorador, o frio do fim da terra que parecia extremamente aterrorizante para os outros, mas não possuía mais perigos para ele. Deixe-me ver se eu posso utilizar esse lugar para alcançar o estágio da manifestação. A ponta do pé de Lindó bateu no chão quando seu corpo flutuou para frente sob o olhar estupefato do pequeno Martin e pairou diretamente dentro da fenda misteriosa do Yin sombrio. Poder devorador, davor tudo. Lindó flutuou dentro da fenda misteriosa do Yin sombrio e com um empurrão da sua mente, um buraco negro lentamente se espalhou detrás de seu corpo. Imediatamente, um poder devorador assustador explodiu. Quando o poder devorador explodiu, os incontáveis frio do fim da terra dentro da fenda misteriosa do Yin sombrio parecia ter sido atraído, quando eles furiosamente voaram na direção de Lindó, em frente a tal poder, mesmo o rosto de um praticante do estágio avançado da manifestação iria perder toda a cor. No entanto, quando Lindó viu isso, o sorriso em seu rosto cresceu cada vez mais largo. Em seus olhos, o frio do fim da terra tinha agora se tornado o melhor tônico para fortalecer seu poder Yuan.